Olá, queridos. Desejo um dia cheio de graça e paz, que a presença de Jesus esteja na sua vida hoje e sempre. Receba agora mais uma mensagem celestial, cheia de fé, esperança e direção de Deus. Há momentos em que o corpo enfraquece e a alma parece cansada demais para continuar. A enfermidade bate à porta sem pedir licença, tentando roubar a esperança e silenciar a fé. Contudo, acima de qualquer diagnóstico, acima de qualquer relatório humano, existe uma verdade eterna. Deus continua sendo o Senhor que cura. Ele não mudou, não perdeu poder, não se esqueceu de seus filhos. O mesmo Deus que formou cada célula do teu corpo, conhece cada dor escondida e cada lágrima derramada no silêncio da noite. Quando as forças se esgotam, é justamente ali que o Senhor começa a agir com maior intensidade. O cansaço humano é terreno fértil para o agir sobrenatural. Ele permite que sintamos nossas limitações para que reconheçamos que a verdadeira fonte de vigor não está em nós, mas nele. Deus toca onde ninguém pode tocar, restaura onde ninguém pode alcançar e fortalece onde ninguém consegue sustentar. Não importa há quanto tempo você esteja lutando contra essa enfermidade. Para Deus, não existe quadro irreversível. O que parece permanente para os homens é temporário diante da autoridade divina. Ele é especialista em transformar leitos de dor em altares de testemunho e fraqueza em manifestação de poder. Há dores que não são visíveis aos olhos humanos. São enfermidades que atingem não apenas o corpo, mas também as emoções e o espírito. O desânimo se instala, a esperança diminui e a mente começa a ser atacada por pensamentos de derrota. Contudo, Deus não trata apenas sintomas, Ele trata a raiz. Seu toque não é superficial, é restaurador. Quando Jesus andava entre os homens, bastava um toque, uma palavra, um olhar de compaixão para que a cura acontecesse. Ele nunca ignorou um enfermo, nunca desprezou um clamor sincero. O mesmo Cristo que estendeu a mão aos doentes continua estendendo hoje. Ele não está limitado ao tempo ou ao espaço. O que ele fez ontem, ainda faz hoje. A enfermidade pode até ter visitado sua casa, mas não tem autoridade para permanecer quando o Senhor decide agir. A presença de Deus transforma ambientes de dor em ambientes de milagre. Onde há fé, há intervenção divina. Onde há clamor, há resposta. Talvez você esteja cansado de tratamentos, exames e tentativas frustradas. Saiba que o Senhor não se cansa de você. Ele se aproxima justamente quando suas forças parecem ter acabado. Ele é o Deus que entra na fornalha, que caminha no vale e que se revela no leito da enfermidade. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: "Quero, ser limpo." E logo ficou purificado da lepra. Evangelho de Mateus 8:3. Se você acredita no toque restaurador de Deus, declare nos comentários: "O Senhor é minha cura", ou "Eu creio no milagre". Há dias em que o cansaço não é apenas físico, é espiritual. A alma parece sobrecarregada, o coração pesa e até as orações se tornam difíceis de pronunciar. Nessas horas, muitos pensam que chegaram ao limite. Porém, é exatamente nesse ponto que Deus revela que o limite humano não é o limite dele. O Senhor permite que reconheçamos nossa fraqueza para que aprendamos a depender totalmente dele. Enquanto confiamos apenas em nossa própria resistência, caminhamos até onde conseguimos. Mas quando entregamos nossa fragilidade nas mãos do Altíssimo, passamos a experimentar uma força que não é natural, é sobrenatural. A renovação que Deus oferece não é apenas física, é integral. Ele fortalece os ossos cansados, restaura a mente aflita e reacende a fé enfraquecida. Ele sopra ânimo onde havia desânimo e esperança onde havia medo. Aquilo que parecia impossível de suportar torna-se suportável quando ele sustenta. Não é pela sua capacidade que você continuará, mas pela graça que vem do alto.
Deus não apenas cura enfermidades, Ele sustenta processos. Ele caminha ao seu lado enquanto a cura se manifesta, renovando suas forças a cada manhã. Quando a enfermidade se prolonga, uma das maiores lutas acontece na mente. Surgem pensamentos dizendo que Deus se esqueceu, que o céu está em silêncio, que as orações não passam do teto. Mas a verdade é que o silêncio de Deus nunca significa ausência. Ele continua trabalhando, mesmo quando não vemos. O Senhor não ignora o gemido de um coração aflito. Cada suspiro, cada lágrima derramada durante a madrugada, cada oração sussurrada entre dores é registrada diante dele. O tempo pode passar, os dias podem parecer repetitivos, mas Deus permanece atento. Ele conhece o processo e sabe o momento exato de intervir. Muitas vezes, a cura começa antes de se manifestar visivelmente. Ela começa na fé que amadurece, na confiança que cresce, na dependência que se fortalece. Deus usa o tempo de enfermidade para revelar seu cuidado e sua fidelidade. O que hoje parece demora, amanhã será testemunho. Não permita que a dor te convença de que você foi esquecido. O Senhor é Pai, e Pai não abandona o filho na fraqueza. Ele sustenta, protege e conduz até que a restauração se complete. Antes que o milagre se manifeste no corpo, ele precisa ser gerado no coração. A fé é o solo onde a cura floresce. Não é o tamanho da fé que move Deus, mas a sinceridade dela. Um clamor simples, porém verdadeiro, tem poder para abrir os céus. Muitos enfermos, ao longo das Escrituras, receberam a cura porque decidiram crer apesar das circunstâncias. Eles não negaram a dor, mas escolheram confiar acima dela. A fé não ignora o problema. Ela declara que Deus é maior que ele. Quando você decide crer, algo começa a se mover no mundo espiritual. Talvez os médicos tenham dado um relatório difícil. Talvez as pessoas ao redor já não tenham palavras de ânimo. Ainda assim, a última palavra não vem da terra, vem do céu. Deus honra aqueles que o buscam com perseverança. A fé ativa o poder divino e nos conecta à fonte da vida. Hoje, o Senhor te chama a fortalecer sua confiança. Não se renda ao medo. Não permita que a dúvida fale mais alto que a promessa. A cura pode estar mais próxima do que você imagina. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Epístola aos Hebreus 11:1. Se você decide caminhar pela fé, escreva: Eu creio na minha vitória, ou minha fé está firmada em Deus. Desde os tempos antigos, Deus se revelou como aquele que cura. Ele não apenas permite conhecer seu poder, mas também seu caráter. A cura não é um ato isolado, é a expressão do seu amor. Quando Deus sara, Ele restaura dignidade, devolve esperança e reafirma sua aliança com o seu povo. A enfermidade tenta redefinir identidades. Muitos passam a se enxergar apenas como o doente, o fraco, o limitado. Porém, Deus não te chama pela dor, Ele te chama pelo propósito. A doença pode ter atingido o corpo, mas não tem autoridade sobre sua identidade em Deus. Você continua sendo filho, continua sendo promessa, continua sendo alvo do cuidado divino. O Senhor age tanto por meio de milagres imediatos, quanto através de processos. Em ambos os casos, Ele permanece sendo o mesmo, fiel. Há curas instantâneas que glorificam seu nome, e há curas progressivas que fortalecem a fé diariamente. O importante é entender que, em qualquer cenário, Ele continua sendo o Deus que sara. Hoje lembre-se de que sua condição não define seu futuro. O Senhor tem a palavra final. Onde há dor, Ele pode trazer alívio. Onde há fraqueza, Ele pode trazer vigor renovado.
A enfermidade muitas vezes nos coloca em um lugar de vulnerabilidade. Sentimos a limitação do corpo, a instabilidade das emoções e a dependência de outros para tarefas simples. Contudo, é nesse cenário de fragilidade que Deus manifesta um dos maiores mistérios espirituais. Sua força se aperfeiçoa na nossa fraqueza. O mundo ensina que força é autossuficiência. O reino de Deus ensina que força é dependência do Pai. Quando reconhecemos que não conseguimos sozinhos, abrimos espaço para que o poder divino se manifeste de maneira plena. A fraqueza não é o fim. Pode ser o início de uma experiência profunda com Deus. Há testemunhos que só nascem em tempos de dor. A intimidade que só se desenvolve no silêncio do quarto, durante noites difíceis. Deus usa momentos de enfermidade para aproximar o coração dele, para ensinar confiança, para revelar que sua graça é suficiente. Não se envergonhe de suas limitações, elas não diminuem você diante de Deus. Pelo contrário, criam oportunidade para que o poder dele seja evidenciado. O que parece fraqueza hoje pode se tornar palco de um grande testemunho amanhã. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Segunda Epístola aos Coríntios 12:9. Se você crê que a graça de Deus te sustenta, escreva: tua graça me basta. Ou, o poder de Deus me fortalece. Nem toda cura acontece de forma instantânea. Há milagres que se manifestam no tempo, no cuidado diário, na perseverança silenciosa. O processo não significa a ausência de Deus. Significa que Ele está trabalhando em camadas mais profundas do que conseguimos enxergar. Enquanto você espera pela restauração completa, o Senhor está fortalecendo sua fé, moldando seu caráter e ensinando dependência. O processo cura áreas que a pressa não alcança. Ele trata não apenas o corpo, mas também a mente e o espírito. Deus não está interessado apenas em remover a dor. Ele deseja transformar a vida por inteiro. Cada dia de resistência é uma prova de que Ele tem sustentado você. Se fosse apenas pela sua força, talvez você já tivesse desistido. Mas há uma graça invisível te mantendo de pé. Há um cuidado constante que impede que a situação se agrave além do que você pode suportar. Confie no agir de Deus, mesmo quando não houver sinais imediatos. O agricultor não colhe no mesmo dia em que planta, mas continua regando, porque sabe que o crescimento está acontecendo debaixo da terra. Assim também é a obra do Senhor na sua vida. A enfermidade tenta apagar a chama da esperança. Cada sintoma, cada notícia difícil, cada dia de dor pode parecer um vento contrário soprando contra a fé. Mas a esperança que vem de Deus não depende das circunstâncias. Ela está fundamentada na fidelidade dele. Mesmo quando o corpo enfraquece, a promessa permanece firme. Deus não constrói expectativas vazias. Quando Ele fala, Ele cumpre. A esperança cristã não é ilusão, é confiança baseada no caráter imutável do Senhor. Ele já provou seu amor, já demonstrou seu poder e continua sendo o mesmo. Talvez você tenha enfrentado recaídas ou momentos de desânimo. Isso não significa que tudo está perdido. A esperança pode ter diminuído, mas não precisa morrer. Deus é especialista em reacender aquilo que parecia se apagar. Ele sopra vida nova sobre sonhos, sobre planos e sobre corpos enfraquecidos. Segure-se na promessa. Ainda que o cenário ao redor não mude imediatamente, mantenha os olhos naquilo que Deus declarou. A esperança em Deus é âncora firme em meio à tempestade. Existem vales que não escolhemos atravessar. A enfermidade é um deles. O vale é lugar de sombra, de incerteza e de fragilidade. Porém, o vale também é lugar de experiência profunda com Deus. Não é no topo da montanha que aprendemos a depender. É no caminho estreito, quando cada passo exige confiança. O Senhor não prometeu ausência de vales, mas garantiu sua presença neles. Quando o corpo está fraco e a mente cansada, Ele se torna sustento.
Quando o medo tenta dominar, ele se revela como refúgio. O vale não é destino final, é trajeto, e nenhum trajeto dura para sempre. Há uma diferença entre passar pelo vale e permanecer nele. Deus não te chamou para morar na dor, mas para atravessá-la com Ele ao seu lado. A mão que te conduz é firme, ainda que o caminho seja difícil. Mesmo quando você não sente, Ele está ali. A enfermidade pode tentar intimidar, mas não tem autoridade sobre sua eternidade, nem sobre o propósito de Deus para a sua vida. O Senhor é pastor presente, cuidadoso e fiel em cada etapa. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Livro de Salmos 23:4. Se você crê que Deus está com você no vale, declare: o Senhor está comigo, ou eu não temerei. A enfermidade não afeta apenas o corpo. Muitas vezes, abala sonhos, rotinas e planos cuidadosamente construídos. Projetos são adiados, metas são interrompidas e a sensação de perda pode invadir o coração. Porém, aquilo que foi abalado não está fora do alcance restaurador de Deus. O Senhor é especialista em reconstruir o que parecia comprometido. Ele não trabalha apenas com o que está intacto, ele age justamente nas áreas quebradas. O tempo que parece perdido pode ser transformado em tempo de aprendizado, amadurecimento e fortalecimento espiritual. Deus nunca desperdiça dor quando ela é colocada em suas mãos. Mesmo que a enfermidade tenha limitado seus passos por um período, isso não significa que seu propósito foi cancelado. Deus é capaz de ajustar caminhos, abrir novas portas e conduzir você por rotas que talvez nunca imaginou. A restauração divina não é superficial, ela é completa e estratégica. Confie que o Senhor pode devolver alegria onde houve tristeza, estabilidade onde houve instabilidade e vigor onde houve esgotamento. Ele continua sendo o Deus que restaura. Há momentos em que o leito da enfermidade se torna um lugar de reflexão profunda. Entre consultas, remédios e limitações, o coração aprende lições que talvez nunca aprenderia em tempos de estabilidade. Ainda assim, o leito não é o fim da história. Deus tem poder para levantar aquele que parecia sem forças para se erguer. O Senhor vê cada detalhe. As noites mal dormidas, as orações feitas em silêncio, os pensamentos que insistem em trazer preocupação. Nada passa despercebido aos seus olhos. Ele não observa de longe. Ele se envolve, sustenta e age no tempo certo. Quando Deus decide levantar alguém, não há obstáculo que impeça. Ele devolve ânimo aos músculos enfraquecidos, firmeza aos passos inseguros e coragem ao coração abatido. O mesmo poder que ordenou que o paralítico se levantasse continua ativo hoje. Talvez você ainda esteja no processo, mas não duvide da capacidade do Senhor de mudar seu cenário. O leito pode ter sido lugar de dor, mas também pode se tornar o lugar onde o milagre começou. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu o restaurarás da sua cama de doença. Livro de Salmos 41:3. Se você crê que Deus pode te levantar, declare: o Senhor me erguerá, ou eu me levantarei pela fé. A enfermidade pode gerar inquietação. A mente começa a antecipar cenários. O coração acelera diante de incertezas e o futuro parece nebuloso. Contudo, mesmo em meio à dor, Deus oferece algo que a circunstância não pode tirar: paz. Não se trata de ausência de problemas, mas de presença divina. A paz que vem do Senhor não depende de resultados imediatos ou de relatórios favoráveis. Ela nasce da certeza de que Ele está no controle. Quando essa convicção se firma no coração, a ansiedade perde força. Há pessoas que, mesmo enfrentando enfermidades severas, irradiam serenidade. Isso não é negação da realidade, é confiança profunda. É saber que, independentemente do desfecho, Deus continua sendo bom e fiel.
Essa paz guarda a mente contra pensamentos destrutivos e sustenta o coração nos dias difíceis. Peça ao Senhor não apenas a cura do corpo, mas também a tranquilidade interior. Uma mente em paz fortalece o processo de restauração. Deus deseja cuidar de você por inteiro. Há algo transformador na presença de Deus. Não é apenas uma sensação, é uma realidade espiritual que invade o ambiente e muda a atmosfera. Quando a presença do Senhor se manifesta, o medo recua, a fé se fortalece e o impossível começa a perder sua força. Muitas curas nas Escrituras aconteceram não apenas por um ato isolado, mas porque alguém decidiu se aproximar. A presença gera alinhamento e o alinhamento gera intervenção. Quanto mais perto você permanece de Deus, mais sensível se torna ao agir dele. Mesmo em meio à enfermidade, você pode experimentar essa presença. Ela não está restrita a templos ou reuniões. Ela pode encher seu quarto, seu hospital, sua casa. Onde há um coração que clama, ali o Senhor se revela. A presença de Deus não apenas cura o corpo, mas também restaura a esperança e renova as forças interiores. Permaneça nele, ainda que o processo seja longo. A proximidade com Deus é fonte contínua de vigor. Muitos testemunhos que hoje fortalecem a fé de multidões começaram em momentos de profunda fraqueza. A enfermidade, que parecia ser apenas dor, tornou-se instrumento para revelar o poder de Deus. Aquilo que o inimigo tentou usar para desanimar, o Senhor transformou em plataforma de glória. Deus não desperdiça sofrimento. Ele pode converter lágrimas em mensagens de esperança, cicatrizes em provas de superação e limitações em declarações vivas de milagre. O que hoje você enfrenta em silêncio pode, amanhã, fortalecer alguém que estará passando pelo mesmo vale. Há um propósito que muitas vezes só se revela depois da travessia. Durante o processo, tudo parece confuso. Mas quando a restauração chega, entendemos que Deus estava escrevendo uma história maior do que imaginávamos. Sua dor não é invisível aos olhos do Senhor, e sua perseverança não é em vão. Continue firme. Mesmo que a cura ainda esteja em andamento, seu testemunho já está sendo formado. Deus está trabalhando em você, e através de você alcançará outros. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Epístola aos Romanos 8:28. Se você crê que sua história será testemunho, escreva: minha dor se tornará vitória. Ou Deus transformará tudo para o bem. Um diagnóstico pode assustar. Palavras técnicas, números, exames e previsões podem parecer sentenças definitivas. Porém, acima de qualquer laudo médico está a soberania de Deus. Ele conhece o corpo humano melhor do que qualquer ciência, pois foi Ele quem o formou. Isso não significa desprezar tratamentos ou cuidados, mas lembrar que o diagnóstico não é a autoridade final. Deus pode agir por meio da medicina, pode agir por meio de um milagre imediato ou pode surpreender de maneiras que ninguém imaginou. O relatório humano informa, o poder divino transforma. Quantas vezes a história registrou situações consideradas irreversíveis que foram revertidas pelo agir do Senhor? O impossível para os homens nunca foi obstáculo para Deus. Ele continua sendo especialista em cenários improváveis. Não permita que o medo do diagnóstico silencie sua fé. Ouça os profissionais, siga as orientações, mas mantenha o coração firmado na promessa. Deus ainda tem a palavra final sobre sua vida. Depois da noite escura, o amanhecer chega. Depois do vale, existe a montanha. A enfermidade não define o fim da sua história. Deus permite processos, mas não abandona seus filhos neles. A cura, seja ela imediata ou construída ao longo do tempo, tem um propósito maior: glorificar o nome do Senhor.
Quando Deus cura, Ele não apenas remove a dor, Ele revela seu poder. Ele mostra que continua sendo soberano, fiel e misericordioso. A sua restauração será testemunho vivo de que o Senhor ainda age. Pessoas olharão para a sua história e reconhecerão que não foi apenas esforço humano, mas intervenção divina. Talvez você ainda esteja no meio do caminho. Mesmo assim, adore. A gratidão durante o processo acelera o amadurecimento da fé. Louve antes de ver, confie antes de sentir, declare antes de tocar. Deus honra corações que permanecem firmes. A enfermidade pode ter sido um capítulo difícil, mas não é o último. O Senhor escreve histórias de superação, restauração e vida abundante. Ele continua sendo o Deus que cura o enfermo e renova as forças. Ele enviou a sua palavra e os sarou, livrou-os da destruição. Livro de Salmos 107:20. Se esta mensagem falou ao seu coração, escreva: Deus é minha cura, ou glória a Deus pela restauração. Agora eu te convido com sinceridade e fé. Feche seus olhos por um momento e ore. Entregue sua enfermidade, seu medo e sua esperança nas mãos do Senhor. Fale com Deus como um filho fala com o Pai. Ele ouve, Ele responde e Ele continua curando. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai de misericórdia e fonte de toda a vida, eu me coloco diante de Ti, reconhecendo que és o médico dos médicos e o restaurador das forças. Tu conheces cada célula do nosso corpo, cada dor escondida e cada fraqueza que tentamos suportar em silêncio. Nada te é oculto e nenhum sofrimento passa despercebido aos teus olhos. Pai, visita agora aquele que está enfermo. Estende tua mão poderosa sobre o corpo cansado, sobre a mente aflita e sobre o coração abatido. Onde houver dor, derrama alívio. Onde houver inflamação, traz equilíbrio. Onde houver desgaste, sopra renovação. Que toda enfermidade recue diante da tua autoridade e que a saúde seja restabelecida segundo a tua vontade. Renova também as forças daqueles que se sentem exaustos. Sustenta os que estão no leito. Fortalece os que aguardam resultados. Anima os que já pensaram em desistir. Que tua graça seja suficiente em cada etapa do processo e que a fé permaneça firme, mesmo diante das incertezas. Confiamos que és fiel para completar a obra que começaste. Recebe nossa gratidão antecipada pela cura, pela restauração e pela renovação que já estão sendo liberadas. Que tudo resulte em honra e glória ao teu nome. Em nome do Senhor, nós oramos. Amém. Meus queridos, compartilhem essa mensagem para que a palavra de Deus chegue até aqueles que estão precisando de cura, esperança e renovação. Talvez alguém esteja enfrentando uma enfermidade em silêncio, sentindo-se fraco e sem forças para continuar. Ao enviar esta mensagem, você pode ser instrumento nas mãos do Senhor para reacender a fé de um coração abatido. Não retenha aquilo que pode salvar, consolar e fortalecer. Quando espalhamos a palavra, cooperam-os com o propósito de Deus na vida de outras pessoas. Que esta mensagem alcance lares, hospitais e corações aflitos, levando a certeza de que Deus ainda cura o enfermo e renova as forças. Eu volto amanhã para mais uma terapia celestial, em nome de Jesus.